de primeiro encontro nosso, que assim, uma coisa é você ficar em casa porque você quer ficar em casa. Então, É olha, para mim verdade. passa dias, passa semanas, tô no meu canto, tudo bem. Só que a partir do momento que esse ficar em casa se torna uma imposição, uma obrigação, opa, peraí, agora já deu vontade de sair. Eu quero É, quebrar essa regra. sim. Nós, brasileiros, nós latinos, somos muito dessa forma. Não, eu preciso quebrar a regra. É diferente do europeu, né? O europeu ele está acostumado a ficar em casa, né? Depende do europeu. Qual a escola do europeu? Se é uma escola mais inglesa, o que a gente chama de Mais anglo-saxônica, fechado, né? ele é mais de obedecer regras. Se é uma escola mais latina, o italiano, o francês, ele é mais de quebrar regras. Estamos ao vivo? Bom, vamos lá. É fácil a gente pensar, né, gente? Quando a gente pensa em Europa, quais são os dois países mais ferrados com o corona nesse momento? Tirando outras questões sobre a disseminação que estão presentes, os dois países mais ferrados são Espanha e Itália, né? Boa noite a todos que estão nos assistindo. Estamos começando a live, cada um na sua. Para quem não pôde nos acompanhar na segunda-feira, não perdeu muita coisa, porque tivemos alguns problemas técnicos. Mas hoje, com certeza, vocês terão o prazer de nos ouvir. Comigo, André Oliveira, com o Rodrigo, com a Regina, com a Dayana. E hoje falaremos a respeito do tema Enjoei da minha família, questões relacionadas ao isolamento social causado por causa dessa pandemia. E assim, o tema foi pensado muito, não por causa de um problema pessoal meu, não, tá, gente? Mas é um tema muito comum que a gente tem observado nos dias atuais. Eu queria começar com o Rodrigo. Rodrigo, confinamento obrigatório gera situações de estresse? Olá, André. Olá, o pessoal que está com a gente aí na live. Sim, a gente tem percebido cada vez mais o quanto gera situações de estresse. E aí eu queria começar com uma historinha muito simples, mas que eu acho que nos ajuda a pensar essa situação. Cada um de nós aqui, participando da live, quem está nos assistindo também, a gente pode pensar agora numa comida que a gente gosta muito de comer e que faz tempo que a gente não tem aquele prazer de saborear. Imagine que nesse momento você tem à sua frente um prato bem suculento, bem gostoso daquela comida. Como você avaliaria de 0 a 10 o seu prazer de saborear nesse momento essa comida? Imagino que pelo menos um 7, 8, 9, talvez até 10. Né? Agora imagina que essa comida, a partir de agora, se torna o seu único alimento disponível. Café da manhã, almoço, jantar, café da tarde, ceia, sei lá mais o quê. Você não tem outra coisa para comer senão aquilo ali. Daqui um mês, daqui 20 dias, como é que você imagina que você avaliaria o seu prazer de saborear aquela mesma comida? Provavelmente cairia bastante para 3, 2, 1, talvez 0. Então, isso significa o quê? Que você deixou de gostar daquela comida? Não. Isso significa que você enjoou, que você não aguenta mais. Alguma coisa que a gente gosta muito, alguma coisa que nos dá muito prazer, quando a gente fica cerceado de possibilidades e aquilo se torna a única coisa disponível para a gente, perde a graça. Ou pode até se tornar algo aversivo. Então, sim, claro que gera estresse. Esse é o princípio de funcionamento de um reality show de confinamento. Coloca o pessoal lá dentro, não deixa ninguém sair, e a gente está acompanhando lá no Big Brother agora como funciona, né? Como realmente o confinamento consegue deixar as pessoas estressadas, e eles usam esse estresse como forma de dar audiência para o programa. Você pode até dizer, ah, não, mas lá eles colocam estranhos.
A gente não, a gente está convivendo com pessoas da nossa família. Ok, mas, de novo, dentro desse nível de convivência, 24 horas por dia, 100% do tempo, a gente começa a entrar em contato não só com o nosso familiar, mas com o estranho que vive dentro do nosso familiar, com aspectos dele que nós não conhecíamos, com aspectos dele que passam a ser potencializados pela situação que ele está passando, porque nós estamos juntos nesse barco, e passamos a entrar em contato até com o estranho em nós, porque nós nunca passamos por essa situação na vida, André. Então, a maneira como nós estamos reagindo pode nos, por vezes, pode nos surpreender. Puxa vida, eu não imaginei que eu, numa situação dessas, reagiria dessa maneira. Pois é, porque essa situação é absolutamente nova, né? De uma certa forma, poderíamos dizer que o Covid seria uma invenção da Globo para aumentar a audiência do BBB? Bom, era nisso que eu queria chegar. Regina, essas situações de estresse podem ser agravadas por conta do comportamento das pessoas que coabitam? Com certeza. O que a gente percebe é que há uma certa resistência das pessoas em conviverem juntas, porque elas não estão acostumadas, né? Elas não estão preparadas para isso, como o Rodrigo mesmo disse. Então, assim, quando você entra em contato com o outro, que você está no mesmo ambiente, então vai gerar estresse, né? Então, acaba, de certa forma, fazendo com que essa residência onde as pessoas se encontram, elas acabam ficando enfadonhas, elas ficam muito críticas, porque cada um tem um jeito de viver, cada um tem um jeito de fazer uma rotina. E aí você se depara com outras pessoas, que na verdade são seus familiares, né? Até interessante aqui o tema da nossa live, né? E que muitas vezes essas pessoas também têm a rotina delas. E aí você começa a pensar, caramba, eu não sabia que tal pessoa gostava disso, eu não sabia que meu filho tinha que ir para a escola e que tal hora ele faz a lição. E aí começa a haver um conflito dentro desse espaço potencial, né? Então, isso que dizia o Winnicott, né? O espaço potencial, que agora se tornou as nossas casas. Então, isso, de certa forma, se não for bem combinado, se as pessoas não estiverem com uma saúde mental adequada, a tendência de aumentar essa ansiedade, essa angústia, vai ser muito grande. Brinquei que eu não morava em um apartamento. Eu sempre brinquei que eu tinha um quarto muito grande, porque eu só ia no meu apartamento para dormir, tomar banho e dormir. Agora eu descobri que meu apartamento tem sala, tem cozinha, tem fogão, gente. Olha que legal. Rodrigo, Regina, vocês têm uma palestra muito interessante sobre prazeres líquidos. Esses prazeres líquidos contribuem para o aumento das situações de conflito? Eu acho que essa é uma questão bem legal, bem interessante, porque quando a gente fala em prazeres líquidos, esse termo líquidos a gente está trazendo do Bauman, né, Zygmunt Bauman, que é um sociólogo e foi bastante influente aí na sociologia do século XX e se tornou, entre aspas, até um pouco pop, né, fazendo parte aí da cultura que a gente conhece. E o que ele diz é que, na verdade, nós vivemos um tempo em que os relacionamentos, as satisfações de necessidades e desejos, tudo está muito rápido e o apego é alguma coisa que cada vez menos acontece. A gente passa pelas coisas e pelas pessoas, simplesmente passa e vai, né? E é curioso a gente se pegar nesse momento em que a gente está tendo que postergar a satisfação de necessidades e desejos quase que todos. A gente não pode fazer coisas tão banais e simples como ir tomar um sorvete. Exatamente. Então, a gente pensar à luz daquilo que dizia Bauman, que nós hoje, enquanto cultura, enquanto sociedade, nós não estamos acostumados e temos dificuldade em fazer essa figurar agora para a satisfação vir depois, a gente quer sempre para agora, para ontem de preferência, a gente se vê nesse momento sem poder ir tomar um picolé na esquina, sem poder bater perna no shopping, sem poder fazer coisas tão simplórias
realmente, talvez essa questão do Bauman, da sociedade líquida, ajude em parte a compreender essa nossa dificuldade de simplesmente estar em casa e ficar em paz com isso, né? Eu acho que a Regina tem mais até para dizer a respeito. Você complementou bastante, falou bastante coisa, eu acho que é bem isso mesmo, porque Bauman, quando ele fala quando ele fala dos prazeres líquidos, né, ele está falando de uma obra já, inclusive ele faz até uma releitura, assim, muito superficial de Freud, né, que é o mal-estar na civilização, só que, obviamente, com um contexto diferente, porque aí eu falo de mal-estar da civilização, uma obra lá de trás em que Freud falava da opressão sexual, né? E já Bauman fala dessa questão da liberdade que nós temos e que nós estamos, inclusive, acostumados com essa liberdade e que, de repente, nós nos tornamos refém de algo que não está relacionado à liberdade que nós temos, porque nós temos tanta coisa para escolher que, na verdade, a gente não sabe o que escolher. E agora, vindo em conta esse problema do coronavírus, esse problema que nós estamos vivendo, atravessando, a gente está fazendo um efeito reverso, né? Que é o confinamento. Então, esse confinamento, eles nos tira essa liberdade que nós tínhamos dentro desse conceito de Bauman, que é os prazeres líquidos, né? Os tempos líquidos. Então, hoje eu só tenho apenas a tecnologia para me acompanhar. É mais ou menos isso. Estão nos assistindo, fiquem à vontade em fazer perguntas. Na medida do possível, iremos respondê-las, mesmo de algum tema, algum aspecto que já falamos, não tem problema, voltaremos a tratar do assunto. Então, participem, essa live é nossa, mas também é de vocês, para vocês. Fiquem à vontade em fazer perguntas. Não sei se vamos respondê-las. Mentira, vamos sim. Rodrigo, antes da live entrar no ar, estávamos conversando com relação a essa questão do povo brasileiro, a questão do povo latino no cumprimento de regras, né? Essas questões, essa dificuldade que o brasileiro tem, que o povo latino tem, também é um complicador na questão do confinamento, em estar em casa? Talvez seja, viu, André? Eu tendo a pensar que é. Claro que nesse momento a gente ainda não tem, é tudo muito novo, a gente não tem informação para fazer um juízo mais aprofundado sobre isso. Mas se a gente parar para pensar, na Europa hoje, os dois países mais seriamente atingidos pela Covid-19 são Espanha e Itália. São dois países latinos, inclusive são dois países cuja imigração tem grande responsabilidade na formação do povo brasileiro, né? E entre estes países, que não são países vizinhos, existem vários, onde a Covid-19 não teve tanta oportunidade até esse momento. E as informações que nos chegam, eu tenho parte da minha família mora na Itália. As informações que me chegam, inclusive aí eu não preciso nem duvidar, não preciso nem achar que é fake news, porque são pessoas do meu convívio, são parentes meus. A informação que a gente tem é da dificuldade das pessoas de cumprirem o isolamento, mas na Itália, que está mais ou menos um mês na frente da gente em termos de disseminação do vírus, né? Então, lá as pessoas já estão recebendo multas, por exemplo, se elas saem de casa, elas já estão sendo instruídas pela polícia a voltarem para casa. Enfim, eles chegaram a um nível de quarentena, mesmo que aqui no Brasil a gente ainda não chegou. E mesmo assim, o que os meus primos, por exemplo, me dizem é que há pessoas que todos os dias saem de casa e continuam cumprindo a sua rotina como se nada tivesse acontecido. Né? O país que mais matou, que mais pessoas morreram pela Covid-19 até o momento. Então, acho que aqui no Brasil, a gente vai passar um pouco por isso sim. A gente ouve muita gente ainda resistente
a questão do isolamento ou do distanciamento. E é uma dificuldade mesmo de aceitar. Não é que a pessoa está em casa e está se sentindo tão mal e não aguenta e fala, não, eu preciso sair. Não, ela é incapaz de compreender e aceitar a regra pela regra. Exatamente no sentido que você colocou. Então isso talvez explique a minha vontade de comprar um maço de cigarro, mesmo não fumando. Bom, Ana, recebi aqui uma pergunta que veio lá da savana africana. Uma empresa familiar. De onde? Da savana africana. Uma empresa familiar que o conflito chegou a tal ponto onde o filho quis falar a respeito da opinião dele, né? A respeito da Covid-19, dizendo que as mortes seriam naturais, e foi repreendido, né, pelo seu genitor. Eu queria saber o seguinte, esses conflitos, quando envolvem empresas familiares, pode provocar algumas manchas nas marcas dessas empresas? Boa noite, pessoal que está acompanhando a live. É um prazer. E já peço desculpa antecipadamente pelo que aconteceu na segunda-feira, como o André já disse. Então, respondendo a pergunta do André, funciona mais ou menos assim. A empresa familiar, ela já tem aquela predisposição, o psicólogo e a psicanalista pode explicar melhor, a dar briga sempre, quando se envolve família. Isso vai ser sempre verdade absoluta? Não. Mas a gente sabe que muitas coisas familiares levam a um conflito, como aconteceu nessa marca em específico. E o que acontece? A marca, depende de como ela se posiciona nas redes sociais, ela tem sim ou uma grande escalabilidade ou ela tem um grande problema de boicote. A gente não pode citar o nome de marcas aqui, mas a gente já acompanhou várias marcas que fizeram boicote por muitos assuntos que nem foram relacionados a elas diretamente, mas por questões de colaboradores. E a gente tem também a questão de marcas aí que alavancaram muito por causa de comentários também positivos diante de várias situações. Então, a maneira como a marca se posiciona diante de grandes repercussões do que está acontecendo agora tem, sim, uma grande influência para o lado positivo quanto para o lado negativo. Maravilha. Regina, eu tenho ficado muito tempo em casa, até para que a minha esposa possa trabalhar, eu tenho cuidado das crianças, das meninas e tudo mais, né? E acabo vendo muito noticiário, muita TV, muita rádio, informações de internet, grupo de WhatsApp, às vezes pega um gemidão por aí, mas enfim, eu queria saber o seguinte, se esse monte de informações, essa quantidade de informações, às vezes boas, às vezes ruins, fake news, é o médico que falou, depois o médico já não falou mais, é o tio do caminhão, é o pipoqueiro, enfim, essa quantidade de informações, se ela aumenta o nível de estresse, aumenta o nível de confinamento, gera mais conflitos, essa situação toda de informações. Isso vai acontecer e já está acontecendo. Uma das coisas que é muito importante, e eu falo sempre isso daí, né, até para as pessoas da qual eu estou atendendo, deixem um pouco de ver noticiário, porque cada hora vem uma novidade. Uma hora o vírus está proliferando na face da Terra, outra hora não, está sob controle. Fiquem em casa, não, saiam de casa.
né? Então, essa confusão que nós estamos vivendo e até excesso de informação, como você mesmo disse, causa esse impacto na psique do ser humano, no psicológico do ser humano, porque ele não sabe aonde e o que ele precisa fazer. Então, fica uma situação de conflito, não só externo, mas um conflito dentro dele mesmo. Porque ele começa a se perceber que, se ele sai, ele pode pegar o vírus. Se ele fica em casa, ele entra em conflito com a família, né? Então, assim, a gente sabe que as pessoas estão cada vez mais neuróticas, né? Vou colocar esse termo, e obviamente para as pessoas não se sentirem ofendidas, porque ainda bem que todos nós somos neuróticos, né? Até para que nós possamos tomar os devidos cuidados. Então, essa neurose, ela faz com que você fique no excesso de informação, e esse excesso de informação, ele causa um impacto. Então, um conselho, né? O pessoal que está nos assistindo aí, pare um pouquinho de ver repórter, vai assistir um filme, porque os devidos cuidados a gente já sabe o que fazer. Lava a mãozinha, né? Entra em casa, vai sair de casa, usa álcool gel, usa luva, usa máscara. Então, os cuidados que nós devemos tomar, a gente já sabe. Então, não tem necessidade de você ficar vendo sempre as mesmas coisas. Então, parar um pouquinho de ver a reportagem, de ver a mídia, isso também faz com que nós tenhamos uma saúde mental. Eu diria também, nesse momento, que os excessos, todos eles, ou muitos deles, são ruins. Então, a gente está em casa, e aí um olhando para o outro, a gente pode se ajudar a identificar, inclusive, o que é normal sentir e o que não é. E o que isso tem a ver com excesso, né? Então, por exemplo, você perceber que a pessoa que está convivendo com você está lavando as mãos muito mais vezes do que ela costuma. É normal? É. Claro que é normal. Você vai dizer às vezes, poxa, mas você não saiu do sofá, já vai lavar a mão? Mas a gente está sendo bombardeado o tempo inteiro, e com razão, pela orientação de manter sempre as mãos higienizadas, porque as mãos, quando levadas ao rosto, são o veículo talvez mais importante para a propagação do vírus, né? Então isso é normal. Agora, a pessoa lavar a mão centenas de vezes por dia, ou ir ao banheiro para lavar as mãos e passar 3, 4 minutos lá dentro, é normal? Não. Não há Aí nada já passa a ser um toque, né? Não há nada que leve a gente a acreditar que exista a necessidade disso. Então, ficar de olho, né? Estar informado a respeito da pandemia é normal? Querer estar informado? É, claro que é. Está acontecendo uma coisa no mundo inteiro, eu vou fechar os olhos? Claro que é fundamental, inclusive. Agora, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, passar na frente de uma televisão, pulando de um telejornal para o outro, só ouvindo sobre isso, e entrar nas redes sociais só para ler sobre isso, só para assistir vídeos sobre isso, é normal? Não. Se isso está acontecendo do seu lado em casa, presta atenção, não é legal. Ficar irritado com as pessoas que convivem com a gente em casa, é normal? É. Claro que é. Estamos vivendo uma situação totalmente anômala. Agora, ser incapaz de conviver e chegar a um nível disso se tornar insuportável, se você perceber que isso está acontecendo, não é normal. Então, há situações em que a gente precisa perceber o quanto as pessoas estão lidando bem com a situação, ou seja, é normal, mesmo que não seja o ideal, porque nesse momento nada será, ou quanto já está caindo para uma coisa que realmente requer um cuidado especial, né? Gente, aproveitando aqui, tem algumas interações do pessoal. Vou tentar responder, ó. A Karina pergunta: e quando bate o medo e a insegurança, como podemos manter o equilíbrio e a calma? O que vocês acham sobre isso? Pergunta daqui de casa. Eu acho que nesse momento o medo e a insegurança, infelizmente, estão dentro
eu digo infelizmente porque é uma situação toda muito complicada, eles estão dentro daquilo que eu dizia até agora há pouco, que é o normal. Infelizmente, ter medo nesse momento é normal. A gente não está acostumado com isso no dia a dia. A gente não gosta de sentir medo, né? A gente tenta fugir ao máximo de situações que nos geram medo. Só que nesse momento não dá. A situação é mundial, é planetária, né? Não tem para onde eu ir e essa situação não esteja. Então é claro que eu sinto medo, eu me sinto inseguro, né? Isso, primeiro, eu tenho que entender que é algo normal, que vai acontecer. Porque quando eu tento brigar com essa sensação, ela, em geral, me machuca mais. Ela traz um sofrimento maior. A gente está lidando com um medo que é o, talvez não, é o medo mais primitivo que nós temos. É o medo da perda e é o medo da própria finitude. É o medo da morte, né? Em última análise. Os filósofos e literários existencialistas do século passado, eles diziam assim, a respeito desse medo, quando a gente consegue encará-lo de frente, a gente consegue, a partir desse medo, dar um outro sentido para a própria vida, o medo se acalma. Talvez isso possa ser uma dica importante para a Karina, que nos fez essa pergunta, e para outras pessoas que estão passando por essa situação também. A gente pode falar de outras formas de enfrentar ansiedade, angústia, respira fundo, faz uma respiração mais longa e mais devagar, tenta focar a cabeça em coisas legais, enfim. Mas, de qualquer maneira, eu acho que, do ponto de vista existencial, o mais legal é isso, é encarar o medo de frente e, de alguma maneira, fazer com que esse medo, que é um medo bastante justo que a gente sinta, nos dê um outro sentido para a própria vida. Já há muito tempo, pessoas muito inteligentes e muito cultas disseram para a gente que isso, de alguma forma, acalma o medo. Tem uma outra pergunta, né, da Raquel. Não, tem a Mendes, e ela pergunta, essa pandemia está mudando a vida social de todos. Isso tudo pode gerar algum problema psicológico futuramente? Eu imagino que sim. Dai, desculpa, o nome da pessoa que falou é? É a Dani Mendes. Dani. Eu imagino que sim, mas, de novo, acho que a gente está muito no começo da história para ter certeza do que vai acontecer, né? O que eu tenho percebido, Dani, é que já tem havido uma modificação na maneira como as pessoas estão lidando com as coisas mais triviais da vida. Já há pessoas demonstrando um nível e uma característica de sofrimento psicológico que a gente não via há pouco tempo. Eu digo isso também como profissional da área e como uma pessoa que vem recebendo essas demandas, né? Quanto tempo isso vai durar, não sabemos, e o que vai acontecer depois, não sabemos, mas eu apostaria, sim, todas as minhas fichas, de que para muitas pessoas isso vai representar para dizer uma palavra que todo mundo entende, isso vai representar um trauma, né? E aí, como cada pessoa trabalha e lida com esse trauma, algumas pessoas vão sair muito numa boa, festejando, falando, meu, ainda bem que acabou, estamos felizes. Para algumas outras pessoas, tenho certeza que não vai ser tão simples, pode sim. Entendi. A Raquel também pergunta para a Regina, como cuidar do psicoemocional das crianças e adolescentes neste momento? Eu acho que agora, né, inclusive quem tem filho, todos nós temos filhos, e a gente sabe que quem mais sofre com esse confinamento são as nossas crianças, né? Porque a criança, ela quer ter liberdade para brincar, para sair, né? Para poder... E ela não vai entender. Tem criança de 3, 4 anos que não entende que ela não pode ir em casa. E aí o pai, a mãe, tem que ter, né, aquela paciência de sentar com a criança e falar, filho, não pode, o que vai acontecer? Se você sair, você vai pegar um bichinho, explicar de um jeito bem infantil, né? Até eu falo isso para as minhas alunas da psicopedagogia, e o Rodrigo também é professor da psicopedagogia, então a gente começa a falar de um jeito bem infantil para que elas compreendam
e passem essa compreensão para as nossas crianças. A parte emocional das nossas crianças, que é o principal, tem que ser atenuado com a calmaria dos pais. Então, primeiramente, se eu tiver um pai que está apavorado, um pai que ele não consegue lidar com esse confinamento, ele tem que buscar ajuda, né? Para isso, a gente tem vários canais aí, inclusive de terapias online, eu faço terapia online, o Rodrigo faz terapia online. Então, esse tipo de trabalho, né, ele tem que ser elaborado e tem que ser ressignificado com o pai tendo essa, digamos até assim, uma disciplina, né, para poder passar essa calmaria para a criança. Porque senão a criança também vai entrar em surto. Porque ela é reflexo do que ela vê em casa, do que o pai e a mãe estão fazendo. Então, se o pai e a mãe, que são na cabeça do inconsciente infantil, a criança entende que o pai e a mãe, ele é um super-herói, e de repente esse super-herói se quebra, né? Ah, mas meu pai está com medo, minha mãe está com medo. Quer dizer, então o negócio é muito sério. E aí a criança, ela entra em desespero. Então é muito importante que os pais tenham essa calmaria, né? Essa sensibilidade de não passar essa angústia para os seus filhos. É difícil? É. Não é fácil? Não é. Mas é um exercício diário. Entendi. Aproveitando o gancho, a criação de rotinas individuais e coletivas podem ajudar nessa convivência para minimizar os conflitos? Eu acredito que sim, viu, André? E acho que para algumas pessoas até mais do que para outras. Existem pessoas que são mais dependentes de rotina, ou que gostam mais de rotina, ou que se dão melhor com rotina do que outras. Para essas pessoas que se dão bem com a rotina, agir o mais normalmente possível nesse momento é fundamental, né? Em termos de horários, em termos de afazeres, de atividades, e até mesmo em função de momentos de lazer, momentos de descanso. Por quê? Porque você imagina, por exemplo, um workaholic, né, que está fazendo home office. Para esse cara, pode ser uma tentação, nesse momento, trabalhar 24 horas por dia, né? Então, até os momentos de descanso e os momentos de lazer, tentar manter ao mais normalmente possível a rotina é importante, para algumas pessoas mais do que para outras, mas é importante sim. Quanto menos rotineiro é o nosso dia a dia, mais ele fica desorganizado, desestruturado. E a desorganização, a desestruturação externa pode se refletir em desestruturação e desorganização interna. E isso é um grande perigo, porque nesse momento a gente já tem 1000 motivos para se desestruturar, para se desorganizar, né? E a falta da rotina não pode ser mais um deles. Então, cada um tem que avaliar a sua necessidade da rotina e continuar seguindo, como eu disse, o mais normalmente possível, né? Tem um colega meu casado que ele falou que ele está seguindo a rotina. Antes ele não transava com a esposa, ele continua não transando. Dai, você tem mais alguma pergunta? Tem bastante. Eu gostaria de informar para todos agora, neste momento, que temos uma participação ilustre na nossa live. Já fez 2 perguntas, inclusive, e acho que todo mundo aqui vai conhecer o nosso malvado favorito, Fernando Garçom. Muito bem. Seja bem-vindo, Fernando. Vamos para participar dessa live, e ele já fez 2 perguntas e ninguém respondeu ele ainda. Fala aí, Dai, qual é a pergunta dele? Eu ia comentar agora, viu, a pergunta dele. Foi uma pergunta e uma colocação, né, se não me engano. Exato, foi mesmo. Como vocês enxergam o papel do celular neste momento de reclusão? Celular esse, sabidamente, atrapalhando as relações familiares. Com a quarentena, ele voltou a ser um amigo, principalmente dos jovens? Eu achei essa colocação sensacional, genial. Muito aliás, pertinente. Não esperava outra coisa de Fernando Garçom, porque, além de ser inteligente, ela é provocativa, né? Porque, de fato, verdade.
a gente tem aí uma certa, tinha, né, até um tempo atrás, uma certa caça às bruxas em relação aos celulares e outras tecnologias, porque atrapalhavam as relações sociais, no que eu acho que a gente tá cheio de razão. Só que é uma questão, e agora a gente tem apelado à tecnologia, aos celulares, aplicativos, como uma maneira de nos defender de problemas psicológicos, de falta de contato, de questões trazidas pela pandemia. Eu acho que isso nos dá a oportunidade de pensar uma coisa que eu falo em algumas oportunidades que eu tenho. O celular é uma ferramenta, né? Isso em alguns momentos pode parecer clichê, mas me parece necessário dizer. Ele é uma ferramenta, assim como um martelo. Um martelo é maravilhoso para pregar pregos na parede. E se eu usá-lo para pregar pregos na parede, eu vou fazer do martelo o seu melhor uso. Agora, com um martelo, eu também posso matar alguém dando uma martelada na cabeça. Mas a culpa é do martelo? Horas. O doutor André aqui que me desminta se eu estiver falando muita bobagem. Eu posso dar uma martelada na cabeça de alguém e falar a culpa não foi minha? Quem matou foi o martelo? Claro que não, né, poxa? Então, quem faz o uso da ferramenta obsessivo, excessivo, em detrimento de outras relações mais saudáveis, somos nós. No caso, saindo do martelo e indo para o celular, nós transformamos o celular num vilão ao preterir os relacionamentos presenciais para ficar cada um na sua tela. Nós transformamos o celular num vilão na medida em que a gente foi para dentro dele e levou todos os nossos, entre aspas, amigos, trabalho, contatos, namoro, paquera para dentro dele e parou de olhar em volta. Agora, nesse momento, a gente está conseguindo fazer um uso diferente do celular, um uso mais legal, onde ele nos ajuda e ajuda de verdade. Por quê? Porque ele é uma ferramenta. Quem faz um bom ou mau uso dele somos nós, né? Tem mais perguntas Verdade. aí. Você lembra? Pergunta, Dai. Pode perguntar. Você consegue ler aí, André? Não, eu não consigo. Não Tá. Não está aberto? O Marcos de Oliveira. Qual a ideia de vocês para o comportamento humano na pós-quarentena? Prevêem alguma mudança aí? Eu falei agora há pouco algo que eu acho que vem ao encontro disso, né? Eu chutaria que sim, embora seja ainda muito, muito precoce, eu acredito, mas eu diria que sim, eu chutaria que sim, que nós não sairemos dessa pandemia como entramos. Aliás, tem um cara, um brasileiro, né, que ele está sendo muito falado nos últimos dias, que é o Átila, eu esqueci o sobrenome dele, ele deu uma entrevista para o Roda Viva na segunda-feira, e ele é um biólogo especialista em epidemias, pandemias, então ele, nesse momento, chegou porque o conhecimento que ele tem doutorado, pós-doutorado nesse tema. E ele diz exatamente isso, e é o que eu faço coro ao que ele disse. Para as pessoas que nesse momento estão pensando, poxa, eu não vejo a hora disso tudo terminar, para voltarmos à vida que tínhamos antes, tem uma péssima notícia. A vida que nós tínhamos antes não voltará. A vida, a sociedade, o planeta Terra, que existia até dezembro de 2019, acabou. Ele nunca mais vai existir. Daqui para frente, tudo será diferente. Do ponto de vista de quanto tempo essa pandemia vai durar e como ela vai modificar as nossas relações do ponto de vista físico, claro que nós não vamos passar a vida isolados como estamos hoje, mas muita coisa vai mudar desse ponto de vista dos nossos contatos físicos e também do ponto de vista da nossa psicologia, né? Da maneira como nós encaramos o mundo, a finitude, as relações econômicas, o trabalho, etc, etc, etc. Nunca mais será como foi até dezembro de 2019. Inclusive, eu gostaria até de complementar, Rodrigo, se me permite. Eu falo que, atualmente, tudo isso que está acontecendo vai fazer com que o ser humano
Olhe para o outro ser humano, olhe para a vida dele de uma forma diferente, até valorizando coisas que para você eram insignificantes. Então, hoje, por exemplo, eu vejo pessoas me mandando mensagens em que elas dizem assim, nossa, vocês viram hoje? Olha, o sol, o céu de São Paulo estava super azul, porque não tinha poluição, né? Olha, vocês observaram que lá no mercado tem uma senhorinha que ela atende a gente e ela não está usando máscara. Quer dizer, coisas que pessoas, às vezes, coisas de pessoas que passavam despercebidos. Muitas vezes você até via, mas na correria do dia a dia, como o André tinha comentado no começo, né? Com essa rotina maçante que o paulistano tem, nós não tínhamos esse olhar diferenciado para o indivíduo, para o ser humano. Hoje não. Hoje eu olho para o ser humano e eu vejo ali dentro um ser humano. Coisa que não acontecia. Né? Só fazendo um adendo aí. Legal. O Fernando, ele dá uma opinião pessoal dele aqui, ó, sobre problemas psicológicos futuros. Me permitam opinar como paciente. As pessoas com síndrome do pânico têm sofrido muito acima da média e penso que isso perdurará após a pandemia. Perfeito, concordo em gênero, número e grau. Inclusive porque a síndrome do pânico, ela é formada por uma generalidade da ansiedade. É uma ansiedade, é uma crise de ansiedade a quase tudo, né? E claro que esse momento que a gente tem vivido é um momento de grande ansiedade. Além disso, vamos parar para pensar, nós estamos impossibilitados de sair de dentro de uma casa. Para algumas pessoas, uma casa significa um lugar de 1.500 metros quadrados. Para outras pessoas, significa um cômodo e um banheiro. E não necessariamente o número de pessoas que moram nos 1.500 metros quadrados é maior do que o número de pessoas que moram no cômodo e meio. A gente parou de falar essa palavra, mas antigamente se usava bastante, que é claustrofobia. Claustrofobia, que é o medo de lugares fechados. Medo não é bem a palavra, né? Mas é uma ansiedade incontrolável gerada pela sensação de estar num lugar que você não tem controle e não consegue sair quando você quiser. Por que eu digo que hoje a gente parou de usar essa palavra? Porque qualquer crise de ansiedade, do ponto de vista psiquiátrico, ela tem sido compreendida como síndrome do pânico. Mas é fato que existem algumas pessoas dentro do espectro do que a gente chama de pânico, que são claustrofóbicas. Imagine o que significa para essas pessoas, nesse momento, estarem dentro de casa sem poder sair. Estar dentro de casa, para o claustrofóbico, normalmente não é um problema, por menor que ela seja, porque é um lugar de segurança. Porém, a impossibilidade de sair pode transformar a casa dele num elevador quebrado. Sim, é a síndrome do pânico. Eu acho que ao final dessa pandemia, teremos uma nova síndrome chamada casofobia. As pessoas que vão estar com medo de voltar para casa vão ficar 3 dias, 5 dias longe, sem querer regressar para os seus lares. O que vai ter de gente saindo na primeira sexta e só voltando na segunda de manhã. Eu posso usar isso como desculpa? Olha, aí você negocia em casa, não sei. Se eu fosse a Karina, não deixava, não. Gente, começamos as perguntas polêmicas aqui, vem inclusive da família, e é mais ou menos assim. Eu disse que isso ia dar problema na live, né? Como a rotina da Raquel Oliveira, como a rotina contribui para criar o equilíbrio entre os integrantes da família? Acho que ela já está querendo matar alguém. E ela está perguntando se seria isso de uma maneira menos... Como é que é, André? Olha, eu diria o seguinte, viu? Você pode ter vontade de enforcar alguém que está morando com você? Pode. Só não realize. Porque se você realizar, sai do meu âmbito e entra no âmbito do Dr. André. Sai da saúde mental para o lado da esfera judicial. Para o jurídico. Entende? Exato. Agora,
falando sério, eu acho que tem alguns comportamentos que podem provocar uma irritação maior, um nervosismo, mas aí eu acho que duas coisas. Primeiro, a gente tem que saber identificar o quanto esse nervosismo, essa irritação, são coisas naturais, como eu disse agora há pouco, estão dentro do espectro do que eu posso chamar de normal, ou seja, que é uma irritação que vai passar. Eu não estou com ódio dessa pessoa, né? E aí a gente olhar um pouquinho para dentro de si, o quanto a gente está dando um valor talvez extremado para essa irritação, para esse nervosismo. E, por outro lado, eu acho que tem comportamentos que podem facilitar o convívio, que a gente já viu e falamos bastante aqui agora há pouco, todos nós, sobre o quanto esse convívio é um desafio, mas, assim, tem coisas que podem facilitar ou dificultar. Empatia. O que é empatia? Aí já está na boca do povo, não é mais um termo técnico. Empatia é aquela capacidade de compreender o outro da maneira como o outro vê a vida, e não a partir do meu óculos, né? Tentar se colocar um pouco no lugar do outro. Estamos todos na mesma roubada. Estamos aqui dentro de casa, ó, a roubada é a mesma para todo mundo. Se a gente não se ajudar, se a gente não conseguir se colocar um pouquinho um no lugar do outro, isso aqui vai se tornar um inferno. Então, falta de empatia joga contra. Individualismo, nesse momento, também joga contra. Eu só olhar para as minhas necessidades, o quanto eu estou chateado, o quanto eu estou sem liberdade, o quanto eu estou sem privacidade, é uma forma de demonstrar falta de empatia. Estamos todos em casa, tem trabalho de casa para fazer, né, gente? E quanto mais a gente fica em casa, mais tem que limpar, mais tem que passar um pano no chão, mais tem que lavar banheiro, porque os banheiros são usados mais intensamente, mais tem que lavar e limpar a cozinha, mais tem louça para lavar. Você deixar o trabalho da casa na mão de uma pessoa, por exemplo, vai estressar essa pessoa, vai sobrecarregar, ela vai, de alguma maneira, colocar isso para fora e vai ser ruim para todo mundo, vai virar um inferno para todo mundo. Então, quanto você também não pode dividir as tarefas de casa. Então, são coisas que a gente, aos poucos, vai aprendendo e que eu acho que vão tornar esse convívio, que é um desafio, né, mas um pouquinho mais palatável. Isso tem relação, Rodrigo, com o índice de divórcios na China pós-confinamento, que aumentou bastante, como também com o aumento de denúncias de violência doméstica aqui no Brasil, nesses primeiros 15 dias de confinamento, aumentou em cerca de 9%. Ô, Dai, vamos para mais uma pergunta, a última. Escolhe aquela pergunta derradeira para encerrarmos a nossa live de hoje. Nossa, tem bastante interação aqui, ó. Tá difícil, Que né? bom, Eu tô né? vendo aqui, o pessoal tá interagindo bastante. Tem o Antônio Reis também, mandando um beijo para ele. Vamos aproveitar para dizer para todo mundo que essa é só a primeira, né? Que teremos outra. Só a Então, primeira live, teremos outras. E aquelas perguntas que não foram respondidas aqui ao vivo, com certeza iremos respondê-las após a live. eu vou Isso aí. fazer uma pergunta aqui do Arnaldo. Só tem mais umas duas para responder. Acho que fica bacana a gente responder nessa questão. Arnaldo Silva. Olá, pessoal. Minha pergunta é a seguinte: que garantia eu tenho na questão de usar luva e máscara e não ser contaminado? Porque a minha pergunta: não tem dúvidas na questão do usar da luva e da máscara. A minha dúvida seria: ontem, dia 31, eu precisei ir à farmácia de alto custo e vi entrar no ônibus algumas pessoas usando luva e máscara. Porém, as pessoas pegavam nos corrimões do ônibus e depois levavam na cabeça, no rosto, nos braços e outras regiões do corpo. É possível que essas pessoas que têm também Cortou o áudio? O Dai, passou alguma coisa aí, talvez cortou o um áudio. disco voador, e fez Foi muito o disco barulho. voador. Mas o Rodrigo, eu acho que a pergunta tem relação ao quão inteligente é a pessoa que, ao vestir as luvas, pega o ônibus, pega a condução, o corrimão
e com as mãos com luvas, passa no rosto, na boca, no nariz. Eu vi o Arnaldo aqui, ó. Eu li a pergunta do Arnaldo aqui no chat. Realmente, o Arnaldo, você tem toda a razão. De que vale esse comportamento? As pessoas podem se contaminar? Sim. Aliás, se você está num lugar público, você pode estar de luva, você pode estar sem luva. Se você encosta, porque as luvas que estão sendo utilizadas por aí são aquelas luvas cirúrgicas, né? De látex, tem algumas que são de outro material para quem é alérgico ao látex, mas são luvas que, se você encostar em algum lugar contaminado, o vírus fica aqui. Não existe nada no material da luva que mate o vírus. Então, se você pega a mão com luva e leva ao rosto, você se contamina. Essas pessoas que estavam fazendo isso no ônibus podem ter se contaminado? Podem. E uma vez contaminadas, elas podem passar o vírus para outras pessoas? Podem, mesmo assintomáticas. Então, o principal órgão nos Estados Unidos, da OMS, que vem cuidando da pandemia, né, do coronavírus, o que ele diz é que você pode levar até 14 dias para começar a demonstrar sintomas, mas que durante esses 14 dias existe uma janela que eles ainda estão calculando exatamente qual é, mas existe um número de dias que você, sem saber que se contaminou, você pode transmitir para outra pessoa. Assim como depois que você se curou da Covid, aparentemente existe também um número de dias onde você continua com o vírus, incubado, mas né? para você ele não está ativo, mas você também pode passar. E aí até na China, eles começaram a achar que algumas pessoas estavam se contaminando pela Covid pela segunda vez. E aí eles já estão achando que não. É que o vírus não foi totalmente dizimado no corpo da pessoa, e aí se nos próximos 20 ou 30 dias ela tiver uma nova baixa de imunidade, ela pode novamente demonstrar os sintomas, ainda que de uma maneira mais leve. Então, enfim, tem muita coisa sendo estudada, sendo pesquisada. Mas nesse momento, a recomendação das autoridades de saúde é você sair de máscara apenas se você estiver doente, ou seja, se você estiver tossindo e ou espirrando, e as luvas apenas para profissionais da área de saúde. Para nós, para todos os demais, nós vamos sair com as recomendações de nunca, em hipótese alguma, levar as mãos ao rosto, higienizar as mãos com água e sabão, 20, 30 segundos lavando as mãos em todas as áreas possíveis e, se não for possível água e sabão, por exemplo, na rua, levar conosco álcool em gel. Essas são as recomendações. Colocar máscara, luva, gorro e depois colocar a mão no olho não adianta nada. Ou como eu vi hoje na internet, virou meme até, uma moça de máscara, é mais ou menos isso que o Arnaldo falou, ela estava de máscara e lendo. Aí, na hora de virar a página, ela puxa a máscara, dá uma lambidinha no dedo e vira a página. Pode mudar a rotina, né, Rodrigo? Pois é, ela levou bem à risca isso. E tem que tomar, e uma coisa também, a luva tem que ser trocada, né? É luva descartável. Então, se você andou no ônibus, você tem que tirar a luva e jogar fora. Por isso que você tem que andar com bastante luva, né? O ideal mesmo é lavar a mão com água e sabão. Gina, da mesma forma como a gente lava as mãos, a gente lava as luvas. Lavou, tá novo. Tá. Eu já Só uso lembrando que lavar as mãos não dispensa o banho. É isso mesmo. Inclusive, ao sábado. Porque eu não estava sabendo disso. Até 2 dias atrás, eu lavava a mão 20 vezes por dia, mas estava 15 dias sem tomar banho. Aí vocês que me deram um toque. Eu achava que a recomendação era não tomar banho. Mais alguma pergunta? André, eu tenho uma pergunta aqui no WhatsApp, em particular, porque a pessoa não quis se expor na live de medo de represália. Um amigo seu. Vamos à última pergunta, então. Cortando. O voador está passando de novo. Voltou o disco voador. E aqui não tem ninguém, não, hein? Funciona assim. A pessoa me perguntou. Minha família
caso resolva, olha a pergunta, matar alguém nesse período, eu posso usar a pandemia como um surto ou não? Mas eu sugiro que ela Boa tenha um bom álibi. pergunta. Boa pergunta, hein? Pois não, quem vai responder? Eu já respondi a questão do álibi. Olha, eu acho o seguinte, que ela não precisa matar ninguém, ela pode pegar o meu WhatsApp, o WhatsApp do Rodrigo, nós vamos fazer terapia online para ela ou para ele, né? A preço de custo, né? Porque nesse momento de Covid-19 não precisa você espancar ou matar o seu colega, o seu parceiro, o seu namorado, calma. Ainda que dê Esse vontade. momento, exatamente, esse momento é de calma, né? Ainda que nós estamos passando por um período de transição, né? Matar ainda não é a melhor opção. Mas aí vai a esfera jurídica aí que o André vai responder, né? André, o pessoal está pedindo para não acabar agora. Estão gostando muito. O Marcos está participando aqui. Ele disse o seguinte: em casa estamos em rodízio de atividade. Aqui tem escala de trabalho. Aí É sim, isso aí. É é isso familiar? aí. Isso aí. Infelizmente, eu tenho que acabar a nossa live de hoje, até para deixar um gostinho de quero mais para a nossa próxima live. É assim mesmo, tudo que é bom tem um momento que precisa terminar, né? As perguntas que não forem respondidas, que não foram respondidas hoje, com certeza iremos respondê-las após a nossa live. Quero agradecer imensamente a todos que estão nos assistindo, a todos que irão nos assistir futuramente. Quero agradecer muito a presença do Rodrigo, da Regina, da Dai e do Rafael, que é a voz da consciência aqui, que tornaram essa primeira live possível, o cada um na sua. E esperem as próximas lives. Faremos os comunicados a respeito dos temas, a respeito do dia. E só tenho a agradecer. Rodrigo, alguma consideração final? Queria também agradecer, dizer do prazer de estar reunido aqui novamente com colegas, professor André, professora Regina, Dayana, que foi nossa aluna, e, enfim, estarmos juntos aqui num outro contexto, numa outra mídia, né? Para mim é uma coisa de uma grande satisfação. Espero que a próxima seja o quanto antes. Agradecer a todos que estiveram com a gente, que estão assistindo nesse momento, que vão nos assistir, porque essa live vai ficar disponível na página. E boa noite a todos. Regina? Eu gostaria de agradecer a todos e falar que de uma próxima, né? Vamos fazer uma live num bar. O que vocês acham da ideia? Cada um num bar. Mas aí vai demorar muito. Vai demorar, né? Cada um num bar. Eu posso ir no bar da minha casa aqui. Tá na esquina, No né? barzinho da minha casa, pode ser? Então, você quer mandar um beijo para quem? Eu? Para minha mãe, para o meu marido. Eu também gostaria de agradecer todo mundo que está aqui interagindo, tem bastante gente participando. Tem gente que falou aqui que o meu áudio está ruim, que precisa ajustar para a próxima live, e obrigado pelo aviso. A gente realmente não tem como acompanhar tudo isso. O importante é que vocês estão participando e falando, porque para mim aqui o retorno está bom. O Fernando continua causando. Ele está falando que causou, ele está à disposição. E eu gostaria de agradecer vocês também, como disse o Rodrigo, em outro contexto, eu estava como aluna de vocês em 2012, 2014, se eu não me engano, e hoje é um prazer trabalhar com os três e estar junto, né, nessa nova iniciativa, nessa nova empreitada. Então é muito prazeroso para mim nessa situação, e agradecer vocês por acreditar mesmo, desde lá do passado, que
hoje com a gente. É isso aí. Tamo junto. Gente, obrigado a todos e até uma próxima. Valeu. Até a próxima, Valeu. gente. Beijo.